Rosana, é um prazer te receber aqui, Prazer tá? é meu, É Henrique. uma honra para a gente do ExpressoCast te receber. A honra é toda minha. A gente sabe que você é atriz, mas assim, tem várias vertentes, pelo que eu vi, de atuação. Você poderia falar um pouquinho de você, da sua carreira, para a gente? Claro. Eu sou atriz, né? Eu sou aqui de Ribeirão Preto, nasci aqui. Comecei a fazer teatro com 15 anos, e é uma história até que eu costumo contar, que é até engraçada, que eu quis fazer teatro sem nunca ter ido ao teatro, né? Então, estudei a vida toda em escola pública, né? Então, eu não tive acesso a outras, a contato com as artes, assim, que algumas pessoas têm desde a infância. Eu não tive. Mas, do nada, estava lá com meus 14, 15 anos, eu botei na cabeça que eu queria fazer teatro. E aí eu comecei a fazer algumas oficinas culturais que tinham aqui em Ribeirão Preto, que eram oferecidas pelo Estado, e essas oficinas aconteciam na Casa da Cultura, no Morro do São Bento. Uhum. E aí eu me encontrei, assim, sabe, quando você é adolescente e você encontra o seu lugar no mundo? Foi uma mudança, assim, na minha vida, de eu entender que era aquilo que eu queria fazer e tal, né? E aí fui fazendo uma oficina atrás da outra, nananana, porque eu acabei não fazendo a faculdade de artes cênicas, né? A minha formação foi já comecei a trabalhar com teatro. Então comecei a fazer aos 15 anos, aos 18 eu já estava no meu primeiro espetáculo profissional, recebendo assim meu primeiro cachê, mas paralelamente a isso, eu trabalhava fui menor aprendiz, né? Trabalhei muitos anos num banco, isso tudo para me manter, e o sonho de viver de arte, viver de teatro sempre esteve comigo, assim, né? E aí fui fazendo várias coisas. Eu fiz faculdade de serviço social, atuei como assistente social por cerca de 10 anos na minha vida, sempre levando a arte em paralelo a isso, né? E aí as portas foram se abrindo principalmente no audiovisual, que de uns anos para cá o audiovisual começou a ficar mais forte, principalmente aqui em Ribeirão, né? O interior era uma coisa muito fraca ainda, não se falava em produzir audiovisual. E aí as pessoas começaram a me indicar para alguns trabalhos. Olha, estão precisando de uma atriz, daí, né, alguém me indicava, e eu nunca tinha feito nada de TV, de câmera, nem sabia, né? Eu tinha aquela coisa do teatro ainda, de fazer tudo grande, de fazer aquela coisa que projeta a voz, né? E aí fui Uhum. aprendendo a fazer o audiovisual fazendo também. Tudo fui aprendendo fazendo, na raça, assim. E depois eu fiz o curso de locução no Senac, aqui em Ribeirão Preto, que também era um caminho que eu vi que era interessante, algumas pessoas já estavam me convidando para fazer alguns trabalhos nesse sentido. E aí eu tô aí, então hoje eu trabalho com teatro, com audiovisual e com locução comercial, locução publicitária também, Você começou com quantos anos? com 15 anos. 15 anos? É. Não vou falar quantos anos eu tenho agora, fiquem aí com essa informação. E tem essa questão que, assim, você tem uma veia também cômica um pouquinho, né? Aquele Muito. time que não é qualquer pessoa que tem, né? É Eu muito queria, natural. Henrique, ser uma atriz dramática. Eu queria. Quando a gente é adolescente, eu acho que a gente usa a arte para talvez expurgar, né, aquele conflito com o mundo. E eu gostava de coisas mais densas, assim, que me agradava era Nelson Rodrigues, Plínio Marcos. Mas aí eu fui trabalhando e aí tava lá doando tudo de mim numa cena dramática e alguém falava, poxa, tá engraçado isso aí. Aí eu fui entendendo esse meu Aham. caminho no humor, aceitando que eu não era uma atriz dramática. Mas aí tem uma questão até. Tem algumas atrizes, atores que conseguem fazer Sim. essa transição que às vezes até surpreende, né? Uhum. Eu acho que tem o Adam Sandler, que ele fez comédia a vida toda dele, Sim. né? Uhum. E aí teve, acho que um filme que ele realmente fez um drama É. mais pesado. O Steve Carell também, que é o Michael Scott do The Office, né? Uhum, É conhecido também pelo humor, mas faz drama maravilhosamente bem também. uhum. Eu acho, quando precisa, eu faço também. Mas acaba que as pessoas já te convidam, né, para os Pra- trabalhos, pensando na questão do humor já, porque fica forte e tal. Mas eu gosto dos dois, mais um pouco do humor. Quando aconteceu assim de te dar um insight, de você falar assim,
eu quero ser atriz? Então, Henrique, veio Foi isso, natural? foi na adolescência, assim, né, de falar, eu quero fazer teatro, daí eu comecei a fazer, me encontrei e eu falei, gente, é isso que eu quero fazer para a vida, assim. De fato, hoje eu trabalho mais com audiovisual, também trabalho com teatro, tá? Mas o audiovisual ele tem uma demanda maior, até porque você consegue gravar para empresas, né? Fazer vídeos institucionais, propagandas, comerciais e tudo mais. Mas aonde eu me sinto assim realizada mesmo é no teatro. Seja num teatro italiano, num palco convencional, seja num espetáculo de rua, numa praça. É ali, naquele ao vivo, que não volta mais, que não dá para cortar, que não dá para editar, é onde eu me sinto viva, assim, que eu gosto de estar. E são realidades totalmente diferentes, né? O Totalmente teatro diferentes. para gravação ali, como que é a rotina ali da gravação de uma publicidade, por exemplo, para ti? É muito legal você fazer essa pergunta, porque às vezes quando você vê na TV, né, ou nas redes sociais, os comerciais de TV, eles têm geralmente 15 ou 30 segundos. E aí você assiste ali 30 segundos de uma propaganda que, em grande parte das vezes, levou um dia todo para gravar. Tanto na questão de produção, de cenário, de iluminação, na questão técnica, e na atuação em si. Às vezes é um dia todo e as pessoas não têm ideia. Então, estar no set é cansativo. E é engraçado porque quando eu comecei a fazer, eu pensava assim: você fez, né? Fez a cena. Foi boa? A gente, enquanto ator, pensa: acabou, né? Não. Você tem que repetir mais um tanto de vezes para ter, para o diretor poder escolher depois, repetir mais um tanto de vezes para mudar o ângulo, para mudar a lente da câmera, para mudar um detalhe. Então é muito, as pessoas não têm ideia do tanto que demora naqueles 30 segundos que elas assistem ali na TV. A questão de atuação para... Porque, assim, o Brasil, querendo ou não, o forte das pessoas conhecerem e falar assim, é porque é Na novela. novela, Você tem desejo para ir para esse lado? Eu nunca tive desejo de fazer novela. Nunca, assim. Tem uma questão de você, tem muitos atores, eu tenho até amigos, né? Você tem que ir para o Rio, para São Paulo, né? E eu nunca tive essa vontade, assim, nunca tive essa vontade e também nunca me senti segura a ponto de sair da minha cidade, onde eu tenho uma segurança, querendo ou não, de ter uma rede de apoio familiar, né? De ter a minha casa, para tentar, assim. Eu tenho uma questão muito difícil com essa tentativa. Eu não sou aquela pessoa que arrisca. É uma questão minha mesmo, pessoal, né? Eu não sou aquela pessoa que arrisca. Eu tenho muitos amigos que foram, que estão até hoje, tentando, trabalhando, alguns que foram e voltaram, porque o trabalho, a vida de atriz, de ator, ela é muito incerta. Um dia você tem um trabalho, você está ali dedicado a ele, não passou uma semana, acabou, você não tem mais nada. Eu falo, desculpa te interromper, eu falo que é assim, você estar concomitantemente numa entrevista de emprego. É uma maratona, né? É uma maratona. Outro detalhe interessante que as pessoas não têm ideia também, quando um comercial ia ao ar, a escolha do casting, né, ela é muito demorada. Então, por exemplo, assim, não é assim, alguém te chamou, claro que pode acontecer, alguém te chamar para um comercial, porque alguém já te conhece, já conhece seu trabalho e já te quer ali. Mas, geralmente, eles abrem ali o casting, então, tem um perfil, mulheres, nananã, aí tem uma característica física, então você tem que ver se você se encaixa naquilo que estão pedindo. Tem uma característica de faixa etária, tem isso também. Aí vamos supor que você se enquadrou naquilo que o casting está pedindo. Aí você envia o seu material, você envia um vídeo de apresentação, você envia um vídeo dos seus trabalhos, você envia fotos profissionais. Aí você passa por uma primeira seleção. Você passou nessa primeira seleção, agora você vai gravar um self-tape. Então eles te mandam o texto do comercial, você grava na sua casa, 3 opções. Decorado. Decorados, você pode decorar frase por frase e juntar, mas geralmente a gente já decora. Decora, faz o texto, eles pedem 3 opções, geralmente diferentes de interpretação. Aí você passa por mais uma seleção e aí, de fato, você passou ou não naquele comercial. Então é um negócio que assim, você está constantemente gravando, não quer dizer que você vai passar em todos, né? Porque às vezes é um detalhe, às vezes eu passo,
vou passando de etapa, e no final eles falam, mas a gente não quer loira. Então, acontece também. Então, a publicidade, ela é não, eu digo para as pessoas até que estão começando, que as pessoas se frustram muito, né? Poxa, eu não passo nenhum teste, né? Eu devo ser horrível. Falo, não é isso. Na publicidade, é mais o tipo físico, aquilo que você aparenta, para se aquele produto quer conversar com esse tipo físico ou não. Né? Então, não se desespere. Não é sobre, sou muito ruim, meu Deus, eu sou péssima, eu não passei. Não é isso. Eles têm que ver se já tem loira em cena ou se já tem um negro em cena, quantas pessoas negras eles querem, morenas, cabelo curto, cabelo comprido. Então é mais por esse movimento ali de atores do que, ai meu Deus, sou sem talento, ninguém me escolhe, sabe? Uhum. Geralmente o diretor acaba tendo meio que um esboço ali, né, do que ele quer e ele vai... Geralmente Diretor. tem o diretor, tem a agência de publicidade, então você tem que passar no crivo da agência de publicidade, do diretor, que vai dirigir aquele comercial, e do cliente, que é a marca. Então todo mundo tem que concordar ali que é aquilo que eles querem passar na propaganda. E às vezes tem até aquela pessoa no imaginário, né? Aquela estética, aquela Sim, às visão. vezes eles mandam até, as produtoras de casting mandam, pessoas que se pareçam com tal. Tem isso também. É muito... É muito específico. Muito específico. Você tem um personagem, que é a avó, né? A Dona Rô. A Dona Rô. Eu não sei porque eu vi. E ficou na minha cabeça vó, assim. Ela é uma senhora, né, meu filho? E como que surgiu essa personagem? Legal essa pergunta também. Vou te contar como surgiu a personagem. Eu gosto muito de brincar com filtro. Uhum. Hoje não tenho feito tanto, mas os filtros do Snapchat que eu usava na época, nunca postei no Snapchat, mas o Snapchat me dava uma gama de filtros ali que para mim sempre foi muito divertido, porque ele muda a tua cara e só dele mudar a tua cara, eu já pensava, essa pessoa é tal, esse aqui é um servente, não sei o quê, essa aqui é uma professora, sabe assim? Ele me dava um tipo físico que já me remetia a alguém. Uhum. E aí um dia apareceu esse filtro de velha. O que ele faz? Ele deixa os cabelos brancos e ele dá uma enrugada na pele. E então ficava uma avó, né? E aí eu gravei alguma coisa. Postei um story disso com essa senhora. Já mudei a voz, né? Fiz ali, não sei o quê, nanana. E uma amiga comentou, a Dona Rô aí. Né? E aí ficou a Dona Rô, daí eu ponho um óculos para fazer ela e as pessoas gostam muito da Dona Rô, assim, as pessoas que me seguem. E eu até paro, às vezes eu paro um pouco de fazer, assim, eu enjoo rápido, mas as pessoas não, elas gostam que você alimente aquele personagem. E tem essa questão, né? Porque, igual a gente conversou, a liberdade poética da melhor idade. Exatamente. Porque pode falar coisas que às vezes a gente não... Eu falo que eu uso a Dona Rô para dizer coisas que a Rosana não poderia dizer, ou coisas que a Rosana prefere evitar nas redes sociais, mas a Dona Rô pode. Então a Dona Rô reclama mais, ela dá umas broncas, né? Porque tem essa figura de vó que já meio que ligou o botão do... né? E ela reclama mais, dá mais bronca e tal, então é para isso que eu vou usando a Dona Rô, para dar umas reclamadas, assim. Você já fez alguma interação, claro que montagem, entre você e ela? Eu fiquei pensando nessa questão agora. Não, eu acho que não. Seria incrível, viu? Entre a Rosana e a Dona Rô. A interação entre você e ela. Eu acho que não. Eu fiz assim, com vídeos, tipo, peguei ela respondendo a Marília Gabriela. Peguei um vídeo clássico daquele do BBB, do Davi, que ele fica perguntando pro outro, você trabalha de quê? Não sei o quê, que virou um meme. Aí fiz a Dona Rô respondendo ele também. Mas agora você me falou uma coisa que eu nunca fiz, que sou eu com a Dona Rô, eu acho que não. Que talvez ela pegaria no seu pé, né? Um pouquinho. Ah, sim. Com certeza, ia me dar uma bronquinha. Né? Ela é aquela pessoa um pouquinho detalhista, pelo que eu percebi, e pega os detalhes e vai lá e joga na cara, assim, né? É tipo isso, Na questão dessa personagem, assim, você traz ela de vez em quando para essas
situações pontuais, assim, igual do meme, do Davi. É aquilo que eu te falei, eu vou enjoando rápido. Então teve um período que eu fiz bastante a Dona Rô, fiz bastante, criei até um perfil separado para ela, né, no Instagram, mas depois eu vou meio que cansando, assim. Uhum. Aí de vez em quando alguém pede, né, aí eu vou lá e dou uma revivida na Dona Rô. Tem outro personagem que você criou? Então, tem o que, o que tá bombando atualmente aí, que eu fiz a Micaela Hermé, que é uma socialite, uma herdeira, né? Que eu fiz baseado, eu fiz uma sátira daqueles vídeos daquelas questões de gastronomia que estava rolando aqui bastante, né? Que a pessoa pergunta qual o seu restaurante preferido. E aí estavam rolando assim alguns memes assim, né? Das pessoas falando. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer uma personagem. Então, porque eu tenho muito interesse pela sátira. Então eu pego um assunto que geralmente que está acontecendo muito, rolando muito, as pessoas estão falando, e aí você eleva para um nível de absurdo, né, daquilo, e aí você faz uma sátira daquilo. Então eu tenho muito apreço por isso, por fazer sátiras, porque eu acho que as pessoas vão entrando numa onda assim, meio que de boiada, fazendo tudo igual, repetindo, sem nem se tocar. Deu certo para alguém, aí eu vou, replico. E eu gosto de pegar, talvez, eu tenho esse olhar, às vezes, que as pessoas até têm, mas não conseguem expressar, ou as pessoas nem se tocaram. Então, eu peguei a Micaela, fiz uma herdeira, uma socialite, e aí ele pergunta, né, qual é o seu restaurante preferido, seu prato preferido, e ela, nada ela valorizava Ribeirão, sempre uma coisa de fora, sabe? Uhum. E fez um sucesso, assim, no meu perfil. Teve, nem sei, mais de 5.000 compartilhamentos. Não sei, preciso olhar ali depois. E a galera pirou na Micaela, assim, porque ela, tipo assim, ela tá dizendo o que eu queria dizer, tá dizendo que ninguém disse, sabe? Mas aquilo que estava dentro de mim, que bom que você falou. E além da Micaela, eu tenho alguns outros vídeos de sátira que eu gosto muito, que eu fiz que fez muito sucesso também, que eu fiz um de Dia das Mães, que tem sempre, tava próximo do Dia das Mães, e aí tinha sempre aquele comercial. Também sempre tudo igual. O tudo igual me pega, sabe? Que é a mãe, a filha, geralmente duas famosas, né? Num fundo claro, elas de roupas claras, aí se emocionam, nananã, propaganda. Eu bati aqui. Aí eu falei, vou fazer uma sátira disso também. Uhum. Aí eu fiz um vídeo com a minha mãe. De branco? Usando branco. Mãe, traz uma roupa clara e vem pra cá. Pra quê? Só vem. E aí meu irmão tava em casa também, ele ajudou a filmar, ele editou, né? Uhum. Ele trabalha com isso. E aí ficou um vídeo que fez muito sucesso também. Então eu tava fazendo uma sátira desses comerciais de Dia das Mães. Tem outros 2 vídeos que eu gosto muito do meu que estão no meu perfil de sátira, que é aquele de corte de cabelo. As pessoas pararam de ir no salão só para cortar cabelo. Elas têm que ir no salão para contar a história de vida e falar que querem mudar, e que, né? Virou terapia, Virou né? terapia, é. E aí fiz uma sátira desse também. E a sátira dos canais de influenciadores de restaurantes, de bares. Eu peguei e fiz uma também, que era: você precisa conhecer uma cafeteria qualquer que a gente vai super valorizar com esse vídeo. Que acabou virando isso, né? Sim. Todos os lugares se tornaram especiais. Todos. Esse lugar você precisa conhecer, porque ele é muito especial e ele não tem nada de especial. Não, é muito legal porque é pegar o que tá meio que se tornando banal, assim, mas é muito cômico, né? Algumas coisas são muito, às vezes, um pouquinho exageradas, assim, né? Sim, tem que ser. Mas na vida real. Ah, tá. Entendi. Aí dá uma exagerada na vida real. Sim. Mas começa a virar comum, né? É isso. E aí, é o poder do humorista, né? Que De ele enxergar pega isso. aquilo ali e faz a gente identificar que tem alguma coisa ali, que não é tão comum assim, né? É. Nessa personagem da Socialite, você poderia tipo, baixar a personagem? Então, a construção do personagem, ela é, por exemplo, a Dona Rô, que é o filtro, né? Então ela tem a ruga, o cabelo branco, tem o óculos, e aí ela meio que baixa a personagem, né? Aí, quando eu fiz a Micaela, eu montei
que eu pensei para ela? Ela usa roupas claras, Uhum. um colar de pérolas, um cabelinho preso repartido ao meio, assim, um anel de brilhantes aqui. E ela tá sempre com uma taça na mão. Então, isso que você vai compondo te Já. ajuda no personagem, entendeu? Uhum. Então seria, se eu posso, se eu falar alguma frase dela aqui, não é a mesma coisa Para se eu tiver imersão. montada de Micaela, entendeu? Uhum. Isso tudo ajuda na composição do personagem. Porque, querendo ou não, a Micaela ela não tem uma maquiagem especial, ela não tem um filtro, ela não tem uma peruca, ela não tem nada. Ela é muito eu, só que tem esses detalhes. E ela é rica, e eu não. Ah, tem essa questão da. Eu acho que tem várias vertentes, assim. Você comentou na questão de influenciador, que é uma coisa que o pessoal está fazendo muito humor em cima também, Uhum. de influenciadores, que é uma coisa bem característica ali, né? É. Tem os coaches também, o Já pessoal tá fiz zoando também vídeo muito, o zoando coach. pessoal tá pegando muito na questão de coach, É. e é, das ricas e famosas, né? É. Que tá em alta também, assim, não vou citar nome, mas, É isso, nem precisa, mas né? tem a questão de... Acaba virando meio que um estereótipo um pouquinho, né? Então, Henrique, aquilo que eu te falei, né? A gente é a nossa história, né? Algumas pessoas renegam a sua história, outras pessoas aceitam e compreendem a sua história. Eu tenho um histórico, é aquilo que eu falei no começo da entrevista, né? Eu sou uma pessoa que nasci numa família de classe média baixa, eu estudei a vida toda em escola pública, eu comecei a trabalhar cedo, eu fui assistente social 10 anos, então a minha visão de mundo é outra, né? Eu Uhum, posso passear por muitos lugares, mas eu sempre vou enxergar o mundo a partir dessa minha visão. Então isso, para mim, é muito bom, é muito enriquecedor, porque eu consigo sempre ver um outro lado da história, né? Então é difícil eu me deixar levar pelas ondas, né? Então me perdi, o que eu ia dizer. Mas é isso. Então a minha visão é essa é a pessoa que eu sou. Então eu uhum. vou sempre olhar o mundo através dessa lente. E aí eu vou sempre querer quebrar essa história de todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Que é uma Sim. frase de coach muito comum. Meu, não tem, né? Desculpa, você já pegou ônibus? Você já fez marmitas? Você tem que lavar a roupa das suas crianças para outro dia? Né? Então, tem tudo isso que eu gosto de dar uma alfinetadinha. São realidades diferentes, né? Assim, na É. questão de... eu vi uma vez uma reportagem de uma mãe de família que mora em São Paulo. Só que assim, ela mora bem afastada da região central onde ela trabalha. Uhum. Ela acordava, acho que 3 horas da manhã para preparar a comida para os filhos que iam Sim. para a escola. Preparava a comida, ela pegava 2 ou 3 conduções para chegar no trabalho dela. Eu acho que assim, não sei se era um metrô e 2 ônibus, algo assim. Aí você imagina isso segunda, sexta, segunda, sábado. Uhum. Chegava no trabalho por volta das 7, 8 horas, então acordava às 3, aí ficava no trabalho até às 18, saía do trabalho, fazia o mesmo trajeto de volta, chegava em casa tipo 10 horas da noite e para acordar Para para ela, acordar para 3 ela horas. dar um play no celular e ouvir um cara falando que a pobreza não resiste a 14 horas de trabalho. É, Isso me é, enlouquece. e assim, aí tem aquela questão de falar assim, é porque no tempo que ela está no ônibus, ela poderia estar fazendo um cursinho online, poderia estar vendo uma coisa que iria agregar. Só que as pessoas também não levam em consideração o cansaço mental, que é Exatamente. isso. É um cansaço extremo, você não consegue enxergar outras possibilidades. Às vezes a única coisa, é uma coisa que o ser humano precisa, assim, no natural dele, é um tempo de realmente descanso, de Sim, ficar mais off, não ter tela, não ter tanta informação, porque se a gente for fazer o comparativo, a reis antigamente não tinha acesso à informação que a gente tem em um dia hoje, sabe? é, Então é uma imagina, tanto discrepância. que isso.
é um boom muito grande de informação que a gente recebe de fato. e às vezes não é levado em consideração a questão do cansaço mental, físico Uhum. e colocar na pessoa essa cobrança de falar assim, ó, você tem que render, sua capacidade 100%, você tem que render 400, 1000% a E você mais. tem que fazer atividade física e comer bem, tá? Porque senão você não tá se cuidando. Tem que preparar em casa, É. fazer tudo ali muito saudável. Sim. É É desesperador, né? É. A gente tem que, de fato, conseguir olhar para a realidade e entender que somos diferentes, né, em muitos aspectos, e entender a realidade do outro, né? Eu acho que é o primeiro passo, assim. Entender que a realidade do outro não é a sua. Consequentemente, o modo dele olhar para a vida também não é como o seu. Então, aquilo que a gente aprende de básico, né? O ser humano é biopsicossocial. Então, tem a questão biológica, psicológica e social, que é da onde eu estou inserido, no meio que eu estou. E isso tudo, esses 3 fatores vão dizer quem eu sou, né? E essa coisa de deixar achar que todo mundo consegue fazer o que você faz, não dá. E aí na parte de coaching entra até a questão de investimento, né? Tem um vídeo que viralizou de um coach bem famoso, ele falando que uma pessoa que ganha salário mínimo, ela pode investir, ela Nossa, pode ficar você já viu milionária. aquelas contas que eles fazem assim? Sim, aí, assim, não lembro detalhado, mas Tá. tipo, R$ 200 de mercado, aluguel R$ 500 Isso, e vai, vai, aonde? Me vai. fala Aí onde. na conta deles lá dá tipo R$ 400 de que sobra do É, salário mínimo. Só que na realidade, assim, cara, essa pessoa, ela nunca se viu com o gás acabando sem ter o dinheiro para comprar um outro gás. Para escrever um negócio desse. não, e a realidade, assim, hoje em dia, um aluguel de uma casa, acho que na média nacional, tá? Claro que vai variar bastante, mas de 700 mil para cima. É, E o salário mínimo, 1.500. é. Aí você E você fala para você guardar ainda. paga o aluguel e ainda. Aí você imagina você manter É filho. um mundo de fantasia, né? É de fato não querer encarar que não dá, né? É ficar criando um universo paralelo onde todo mundo pode investir. Cara, as pessoas não têm, às vezes, o que comer no dia seguinte, assim. É muita viagem. É vender um sonho, né? Que aí é essa questão, que é um sonho meio irreal. Que aí é onde, assim, tem muitos. Não criticando, Ah, vamos mas criticar. tem, tem muitos coaches que ficaram milionários, mas esses milhões não vieram da criação de uma empresa propriamente, vieram de vender curso Sim. e de vender sonhos, né? Vende um sonho de ficar milionário, E às vezes nem ele é, né? Ele aluga um lugar ali para ele ir, sabe? aluga Tem uma isso também. Ferrari, Aluga um a negócio. mansão e É, vende um estilo de vida, é né? isso. É. E fica naquela. E isso que é triste, assim, na minha concepção, às vezes a pessoa ela já tem um salário limitado. Aí você quer mais do que os jogos, né, de online, de apostas, né, que deixaram. Tem casos e casos, as pessoas que estão extremamente endividadas, gente que chega a tirar a própria vida porque não sabe como contar para a família o que fez, né, sempre na esperança de que aquilo vai te salvar, né. E assim, é feito para não dar certo, né? É feito para alguém ganhar, que não é você. É. Mas é desesperador. É porque a vida das pessoas o real, ele é tão duro, ele é tão precário, aquilo que está dado, que só resta à pessoa o imaginário, Uhum. né? Só resta à pessoa essa salvação, porque aquilo que está posto, ela não tem saída, não consegue enxergar uma saída. E às Aí vezes não tem mesmo. tem uma questão delicada que, assim, eu acho que quando uma pessoa ela é colocada no papel de influencer, que influencer vem de influenciar. Uhum, Você tem uma responsabilidade muito grande sim, sobre o que você está influenciando, sem né? dúvida. Você pegar, você sabe que você tem um público X e você influenciar esse público negativamente para um vício, É, igual jogo de azar sim. mesmo, eu acho que
deveria pesar na consciência, né? É. Mas aí que tá, cada pessoa, né? Nem todo mundo pensa como a gente. Sim. Né? Se a gente for contar com a moral de cada um, a gente não pode contar com a consciência de cada um. A gente tem que ter lei, né? Uhum. Porque eu ouvi isso, onde já se viu, né? Essa pessoa que fica divulgando isso, né? Já tá bilionária, ainda tá... A gente não pode contar com a consciência dela, com a moral dela. A gente tem que ter leis que proíbam os jogos. Porque para ela tá tudo bem, Porque tá ganhando. né? Então eu acho que quando é isso, a pessoa não pensa como a gente, ela tá indo atrás de dinheiro. Então eu preciso de uma lei que de fato entenda que aquilo é um problema no país, que aquilo gera vício, gera mais pobreza. Então, peraí, quem que tá ganhando nessa história aí? É só o dono, que nem está no Brasil, né? Esses donos dessas plataformas nem estão no Brasil. E os influencers que divulgam, né? E a população cada vez mais pobre, mais endividada. E por que isso está liberado? É isso que me enlouquece. Por quê? E tem uma questão aí delicada, que assim, a gente, acho que entrou falando sobre a questão de sonho, acho que entra até a questão da rede social. Sim. Porque ela tem um papel muito importante, assim, eu vejo, por exemplo, Instagram, TikTok, são totalmente diferentes, né? Instagram, TikTok, por exemplo, YouTube, mas o Instagram, por exemplo, eu vejo como uma rede social meio que cartão de visita. Virou, né? Tipo, você expõe mais o seu trabalho, mas tem um lado do Instagram que foi virando um pouquinho tóxico na questão da idealização, da vida perfeita, de não de mostrar... corpos perfeitos, peles perfeitas, Porque né? tem os dois lados, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. Tem os auges e tem os perrengues também que a gente passa na vida, né? E o Instagram foi para uma perfeição e acabou deixando muitas pessoas com aquela sensação de incapacidade, de frustrado, de certa forma, por Sim. achar que Olha, se fulano conseguiu aquela vida, eu deveria ter também, que eu deveria ser digno dessa vida, né? E é muito complicado, porque aí entra num jogo de ego, que a pessoa ela começa a inflar, e aí a gente fala, entra até na psicologia, descolamento da realidade. Sim. Sim. Dela achar que ela é superior às outras pessoas e aquele mundo fantasioso, né? e inclusive manipulado, o rico fake. o rico O fake. rico fake. Ou tem um nome para isso, como que chama? Não sei. Não é cosplay. Cosplay de rico. Cosplay de rico. Cosplay de rico. O pessoal que fica meio que pagando assim, as coisas, mas é aquela vida fantasiosa, né? Não, e no universo, acho que isso tem em todos os âmbitos, mas no universo feminino, isso também tem um agravante, né? Tem um agravante da pele perfeita, do corpo perfeito. Nananana, você você não tem isso, né? Eu te vendo. Seu não sei o que, nanana. E aí você vai sendo bombardeado por coisas que você nem precisava, mas que você acabou achando que agora você precisa. Tanto o aumento de cirurgias plásticas, né? Que as pessoas parecem que levam a foto para o cirurgião plástico com o filtro fala, eu quero ficar assim. Isso tem muitos relatos, né? E as manipulações de imagens também, né? Que as pessoas manipulam imagens, as pessoas vivem aquela ilusão daquele corpo, daquela... É desesperador, assim. Eu, particularmente, eu acho que não tem como eu falar assim, eu não fui atingida. Eu acho que todo mundo que está na rede social, de alguma maneira, é impactado por isso. Sim. Mas eu, particularmente, escolho, assim, seguir coisas... Eu não sigo tanta gente, eu acho. Eu sigo as pessoas que eu conheço e algumas pessoas que eu admiro o trabalho, assim. Então tem a ver com quem você segue também. Por que você está seguindo essa pessoa? Por quê? Né? Tem hora que eu não entendo. Eu entro nos perfis aí de umas celebridades e eu vejo uma galera seguindo. Tem uns amigos meus falando, meu Deus, por quê que segue?
Entendo. Que não tem, assim, propriamente nada ali que agrega mesmo, né? E aí você dá voz a essa pessoa, você dá poder, né? Quanto mais seguidor, ela tem mais poder e tal. Mas tem um lado bom, assim, das redes sociais, eu acho, que é você poder mostrar um negócio que você criou, que você fez. Para mim, isso é muito legal, por exemplo. Eu Sim. adoro postar essas A coisas, fazer gente esses aqui vídeos. agora. Fazer esses vídeos, assim, Sim. né? Essas minhas sátiras e tal. Uma curiosidade, assim, nesse assunto de... Porque a atriz também sofre uma pressão muito grande pela questão estética. Sim, principalmente dentro do audiovisual, né? No teatro não tem isso, né? Inclusive, uma coisa que o pessoal está comentando muito, a onda do Monjaro. Eu fiz até Porque... uma. Eu não terminei a musiquinha ontem, fiz assim, pique, 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 nem alegre aplicando. Não, perfeito, perfeito. É porque, assim, tá ficando meio que todo mundo, principalmente mulheres, o Magrelas! corpo extremamente esguio e a cabeça Desesperador. grande. Cara, a gente está na onda da magreza, né? A magreza excessiva voltou a estar na moda. Então, é assustador. Tem, assim, não sei se você viu sobre, que o pessoal está comentando muito, o elenco de Wicked. Não A sei. Ariana Grande, a Cynthia e a outra atriz, que eu não lembro o nome agora. Elas foram numa premiere para divulgar o segundo filme agora. E pega o antes de fazer o Wicked e o depois, são tão totalmente diferentes. Assim, tá chegando num aspecto meio que Esquelético. esquelético. E uma fragilidade muito grande, assim. A Ariana Grande mesmo, sabe aquele aspecto de desnutrido mesmo, Sei, assim? sei. Pessoa que Aham. pode cair se Nossa. encostar? Tá nesse aspecto, assim. E você vê que é uma coisa, acho que em Hollywood tá meio que em alta, assim. Uhum. Muitas atrizes nessa pegada. É aquela idealização, né? E às vezes até um pouquinho de distorção. Sim, muita De, distorção. de achar bonito, quando quem tá vendo mesmo, às vezes fica meio Tá que... querendo dar um pão pra pessoa, Fica no vale da não estranheza um é? pouquinho, né? Tem que dar aquela coisa de vó, né? A dona Rô tem que dar uma sopa, um pão pra essa Dar galera. uma comida ali É, para ela comer, para se alimentar. é Mas é. assustador. A questão eu acho que foi um avanço na área médica muito importante para as pessoas que de fato precisavam. Uhum, Eu acho que foi maravilhoso, assim, né? Parece que assim, com as canetas emagrecedoras, vão salvar muitas pessoas de chegar a ter que fazer bariátrica. Mas é aquilo, né? Tudo que chega para um uso, ele vira outra coisa. E aí as pessoas estão perdendo mesmo a mão, assim, de se achar que precisam emagrecer ainda mais, assim. Que loucura. A galera que eu tenho visto, eu falo, gente, mas por que tá tão magra? Eu tenho vontade de dar um pão pra pessoa. e é muito. É muito essa questão de distorção da própria imagem, né? Da É. pessoa ela se achar gorda. Assim, dizem, pelo que eu vejo, assim, é uma questão meio que planejada, vamos colocar assim. O mundo da moda, né? Ele vai caminhando, ele vai se transformando. E aí, há uns, sei lá, 5 anos atrás, eu ouvi já uma pessoa ligada nisso falando: olha, a magreza excessiva vai voltar a ser bonito. Tá voltando as calças de cintura baixa, né? Que aquelas calças de cintura baixíssima, assim, que eu me Uhum. lembro de ter usado muito nos anos 2000. Hoje eu pego uma foto e falo, meu Deus, por quê? E aquilo deforma o corpo, né? E aí ela falou, se preparem, vai entrar numa onda de magreza ser bonito de novo, magreza extrema, ser bonito de novo, e calça de cintura baixa, e de feito. Foi o que aconteceu. Então o mundo da moda também vai ditando, né? Quais corpos eles querem que estejam em alta e quais não, tem tudo Uhum. isso. É. Entra a questão da alimentação também, né? É porque, assim, tem uma... Aí entra num fator elite, ao meu ver, assim. É porque Sempre. tem a questão que, assim,
a elite, os extremamente ricos, eles querem de fato se diferenciar Isso. da maior parte da população É, mais pobre. Então, se a população, vamos supor, ela está X aqui, ele tem que estar no oposto. é. E a maior parte da população hoje está mais, assim, mais para acima do peso, um pouquinho. E aí foi pro outro extremo. É, e tem isso, tem esse estudo, né, a respeito de tudo. Eu vi na questão arquitetônica e na questão de decoração. Então, assim, eles falam assim, é lançada uma moda, porcelanato polido, era uma moda. Aí, quando o pobre atinge, tem acesso, aí não é mais moda. Porque o rico muda a decoração da casa dele, se ele quiser, a cada 6 meses, ele muda tudo. Uhum. O pobre vai construir aquilo, e quando consegue, né, obviamente, e não é uma coisa que ele vai mudar com facilidade. Então eu quero cada vez me distanciar. Cada vez que o pobre acessa uma coisa que era moda, aí aquilo vira brega. E aí, automaticamente, fica lá a estética da casa Sim, montada, que teve um custo é para isso. fazer, É. que já não é E aí já aquela. vira todo um estereótipo assim de isso é coisa de pobre. A minha casa não tem. Aí o rico inventa outro negócio. E quando o rico, e às vezes o rico se apropria do que era de pobre. Que tem É, essa tem também. transforma também, né? É Verdade. algo que era visto antes como de pobre, o rico É, vai lá e pega, não, agora é é gourmetizado. isso. É, é Só que verdade. aí muda o É preço, obviamente. verdade. Gourmetiza, pode crer. Ah, voltando assim para a parte de atriz, qual o personagem que foi mais complicado ou ação, assim, teatro ou comercial que você fez que você achou esse é tenso para fazer, mais difícil? Olha, mais difícil? Mais difícil. Tem questões, assim, que são questões por exemplo, eu fazia um espetáculo que era o São Jorge e o Dragão com a Companhia Cornucópia, né? Direção do meu amado Jim Bernard. E eu fazia a morte. E a morte, ela era uma figura grande, assim. Então, ela tinha uma cabeça que pesava muito, que era imensa. Aí ela tinha as mãos, assim, que saíam também imensas. Então, era uma questão manipulatória que exigia uma força ali, uma destreza de executar. Mas não sei se eu posso falar de difícil, porque eu gosto, assim. Desafiador, Eu gosto dessa coisa que, que tira não. da zona de conforto. Eu não sei, então não sei se eu falo que é difícil. Difícil para mim é fazer. Eu gosto da farsa, né? Eu gosto do estereótipo, de fazer tipos, de fazer sátira, então de pegar aquilo e levar para um absurdo. Eu gosto Uhum, dessa lente que amplia aquele personagem. Então fazer uma coisa naturalista para mim é mais difícil, uhum. sabe? Fazer um personagem comum é mais difícil. Que aí perde um pouquinho dos aqueles traços às vezes que é mais. Perde essa brincadeira Uhum. de transformar uma imagem ou num estereótipo mesmo, aumentar tudo, né? Aumentar, exagerar, fazer uma caricatura daquilo. Eu gosto disso. Quando é um personagem comum, é onde mais me pega, assim. Na questão de bastidores, assim, de direção, produção, você gosta dessa área também? Tem vontade, assim, de às vezes, ou de produzir mesmo uma Olha, peça, criar? a gente acaba, enquanto ator e atriz, né, do interior, tendo que fazer muitas coisas além de atuar. Então, sim, você tem que aprender a escrever projeto, tem que aprender a fazer planilha, a fazer orçamento, a fazer cronograma, a prestar conta. Você tem que aprender a fazer tudo isso, porque às vezes você vai escrever um edital, você não tem uma produtora só no teu grupo que vai, só ela escreve, sabe? Muitos grupos têm, muitos grupos fazem coletivamente, mas você tem que saber disso para você também fazer, sabe? Uhum. Então é uma coisa que você tem que dominar. Não é só atuar, você tem que pensar no todo. Uma vez Faz. eu vi uma peça, aí tem um ponto muito chave, assim, que é uma peça documental. E aí tá lá falando assim que é baseado em fatos reais e Uhum. tal.
E o que acontece, assim, fala bem resumido. A história é sobre uma moça que ela trabalha numa ONG, e aí ela é casada, e aí tem um cara lá, que ela é professora nessa ONG. E aí Uhum. eles vão no refeitório, se encontram a primeira vez, começam a conversar, e meio que o cara fica interessado nela, mas ela conversa como um amigo normal, só que aí começa aquele ciclo dele estar interessado e tal, só que ele é uma pessoa com traço de psicopata. Ele falou que tinha mudado para a cidade há pouco tempo, perguntou para ela qual bairro que ela morava, ela falou o condomínio que ela morava, que era muito bom, não sei o quê, sem saber o que estava acontecendo ali. E a peça, que eu acho fascinante assim, ela ia mostrando painéis. Então cada cena era recolhido algo do cenário, assim, Hum, uma caneta, um caderno, e dava a impressão pra gente que estava assistindo como se fosse cena de crime. Tipo, alguma coisa muito grave aconteceu com essa, e ela foi escalonando essa história. Até que chega assim lá na frente, que ele tá totalmente alterado, perseguindo ela, ia no condomínio dela, queria entrar e tal. O marido dela deu uma surra nele. gente. E aí todo mundo na plateia assim, meu Deus. Aí a gente pensando, não é possível que essa peça é baseado numa história real e a moça morreu, sabe? Não é possível. Seria muito pesado, né? Uhum. E a gente lá tenso, tenso, tenso. Aí quando foi pro final da peça, e durante a peça solta áudios reais Hum. do que aconteceu. E a gente lá tenso, no final ela fala: a história é minha, eu sou a personagem. A moça que A estava sendo atriz. perseguida era a Ah, própria atriz que estava interpretando. nossa, que pesado. Muito pesado. E aí ela dá até os dados, assim, não pessoais propriamente, mas do que estava acontecendo, porque ela fez denúncia para Delegacia da delegacia mulher. da mulher e aquela burocracia, ela não conseguia a proteção propriamente, Hum. sabe? Questionarem muito ela, como se ela tivesse errado por estar vivendo aquela situação toda. E uma forma que ela encontrou de dar voz para isso que ela estava vivendo era o teatro. Aí a companhia Foi o lugar dela que ela conseguiu expressar e. expressar. E a companhia criou a peça, que estava sendo divulgada assim, para o Brasil todo, e era ela. Aí terminou a peça assim, todo mundo bateu palma, mas todo mundo sem reação, Eu assim, imagino, eu sem imagino. saber Mas o que ela que era colocou todo mundo para viver aquilo com ela. com Eu ela. achei sensacional, apesar que deve ter feito muita terapia para dar conta disso. Pesadíssimo, Nossa. pesadíssimo. E no final, assim, tem uma parte lá que ela descarrega as raivas dela. Ela meio que reage Uhum. na situação assim, mas para ela a própria peça acredito que seja também uma forma de Terão. denúncia É, sem dúvida. e de terapia também É, para aliviar essas. que terrível. Você lembra o nome desse espetáculo? Era alguma coisa com Stalker, Tá. uma peça documental e Stalker, mas tem algumas coisas lá que eu Tá. não lembro. Mas é esse o poder da arte, né? Sim. Que às vezes é muito subestimado, assim, às vezes, principalmente às vezes a área política, a questão de incentivo para o Nossa. teatro, Mas que aí que tá, acha né? que teatro é fantasia, que é conto de fato, mas não tem ideia da Mas não profundidade é que é, isso, não. não? É porque sabe-se do poder que a arte tem. A arte tem o poder de transformar as pessoas de uma maneira que, se você falar diretamente, às vezes não chega, né? Porque a gente é transformado pela emoção e não pela razão, né? Isso até tem uma frase, aconteceu, né? Uma menina postou isso no antigo Twitter. Ela escreveu assim, né? Descobri que ninguém muda de opinião pela razão, só pela emoção. Aí um cara vai lá e fala assim, não concordo, né? Nananana.
Tá aqui, aí ela fala assim, tá aqui os estudos que provam isso. Aí ele fala, continuo não concordando. Ela fala, pois então você é a prova disso. Que não adianta eu te mostrar dados, né? Que você não mudou de opinião. Então só a emoção faz você, de fato, acordar, abrir para alguma coisa. Então a arte ela é muito poderosa. E é por isso esse desdém, essa coisa de colocar ela como menor, sabe? Isso não é à toa. Isso não é à toa, porque a arte é muito poderosa, ela é transformadora. Você vai conversar com pessoas de diversas classes sociais que tiveram a vida transformada através da arte. O rap transformou muita gente. Abriu os olhos para uma realidade. O teatro foi, para mim, um lugar de transformação. Então, tem esse poder. E aí, sabendo desse poder, porque é disfarçado, né? É um poder disfarçado. E aí é onde eles conseguem menosprezar e deixar de lado para que você não acesse. Por isso que o que a gente tem hoje? Só a mesma música. É o mesmo estilo musical que toca e toca. Repara nas músicas de hoje. As músicas só falam de relacionamento. Eu bebi, eu te traí, você me largou, eu tô sofrendo, eu vou te trair, não sei o quê, eu vou me vingar. Só. Antes, pensa, o tanto de música que a gente tinha que falava sobre a vida, que analisava a política, que fazia você ter, pô, isso aqui, cara, Raul Seixas, né? Legião Urbana, as bandas de rock te traziam para um outro universo. Tipo, não tem mais isso. É tudo a galera que está no underground, assim, tá fora da mídia. A gente escuta, quem quer escutar uma coisa diferente tem que escutar por conta própria. Porque o que nos é oferecido é sempre o mesmo estilo de música. Que está em alta ali, tá padronizado de certa forma, né? Padronizado para você só pensar naquilo. Naquilo de todos os sentidos, naquilo. Em relacionamento, em traição, em amor, me largou, me deixou, tô sofrendo. É sempre isso. E a questão das letras, às vezes, não falarem o óbvio, né? Você pegar nas entrelinhas, e querendo ou não, isso é um trabalho de mentalidade, de você processar uma informação, pegar É referências, isso. você interpretar o que está por trás, inclusive que é uma questão que faziam muito na época da ditadura, né? Que às vezes era limitado o poder de fala, assim, das Sim, pessoas, e às vezes usavam a música como um código para é falar isso. E aí determinadas passava, coisas. né? Passava Passava. pela censura, porque eles não tinham a capacidade de absorver aquilo como outra coisa, né? É sensacional, né? Tem histórias assim, essas coisas que passavam pela censura. As entrelinhas, né? É, Aí entra até, assim, várias questões. A, a questão da educação, talvez a perda de qualidade ali, agora entrando na inteligência artificial, que que, massifica tudo também, que tira do ser humano a questão de processar as próprias informações, que assim, de primeiro analisar, rouba as nossas informações, né? tem Como é que ele acesso a faz o tudo. rosto de alguém? Roubando de um rosto que já existe, né? Rouba Sim. tudo, música, tudo, texto, tudo alguém já escreveu, tudo que está publicado no mundo, ele pega, né? A inteligência artificial capta tudo para transformar num outro negócio. E aí dá a informação mastigada, e aí você não use o que você deveria usar, que é a parte do processamento, né? De É de você processar você aquilo. analisar criticamente, né, uma coisa. Eu acho que a inteligência artificial, se você tem uma capacidade crítica, ela vai te auxiliar em muitas coisas. Se você sabe fazer o que você está pedindo para ela fazer. Então, você tem a capacidade de criticar e corrigir ela. E às vezes nem assim ela é corrigida, né? Ela fica patinando de um negócio que ela não consegue sair. Então, se você não tem essa capacidade, se você pede para ela fazer algo que você não sabe fazer, o que ela te entregar vai estar bom. Você não sabe? Dá para ser usado também como uma forma de desenvolver a si mesmo, né? Aprender idioma, querendo ou não. É, Aprender várias coisas você pode usar a IA, né? é. Sim, Aí você está usando ela a seu favor, né? é. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? É saber usar, né, Sim. as informações. Hoje, para sua carreira, qual que é seus objetivos, assim? É muito complexo essa pergunta, É, né?
suas metas pessoais, Olha, eu tenho dificuldade de profissionais? pensar a longo prazo, viu? Não consigo fazer assim. A minha ideia é poder criar cada vez mais, assim, continuar fazendo, trazendo esse olhar crítico para as coisas do cotidiano que ficam banalizadas e que eu consiga extrair algo disso Uhum. e poder fazer mais teatro, que é a minha grande paixão, assim, de estar no palco e levando a arte para cada vez mais pessoas, assim. Eu gosto muito de fazer teatro para quem não consegue ir ao teatro. Então, de chegar numa praça, numa escola, tem um grupo que a gente faz trabalhos dentro de UBSs, onde for, né, qualquer canto a gente se espreme. Fizemos agora, no ano passado, através do PROAC, a gente visitou 7 instituições de longa permanência para idosos. Esse ano a gente também executou, levando espetáculo para essas pessoas que estão apartadas da sociedade, que não conseguem ir ao teatro. Esse é um desejo meu, assim, de cada vez levar o teatro para quem não consegue ir ao teatro, para quem muitas vezes nunca foi ao teatro. Eu espero conseguir fazer isso muito, muito, muito mais do que o pouco que a gente conseguiu fazer. Que já é muito, mas que ainda é pouco. E é muito especial, né? É um impacto ali muito grande que causa a presença. Sim, muda o dia daquela pessoa, né? Às vezes a gente muda o dia, mas às vezes muda muito mais, assim, porque desperta ali memórias, desejos. Eu gosto muito. Eu sou apaixonado até por conta disso. Querendo ou não, cada peça, cada situação que você vai, você não volta ao mesmo, né? E o teatro tem esse lugar ainda da gente parar o que está fazendo e viver, né, o momento. Claro que vai ter um e outro que vai pegar no celular, não tem como, mas pensa em que outros momentos da vida você está entregue a, sei lá, 50 minutos, 1 hora de alguma coisa. É um momento único, assim. Que hoje em dia até um filme o pessoal não Não consegue consegue. fixar. É, Dá 15 minutos já, deixa eu ver sim. como que tá. E aí você tá presente, né? É um exercício de estar presente mesmo. Na questão da veia cômica, do humor, Uhum. a criação, por exemplo, desses personagens. Você comentou da Rô, Da Dona da Rô. Dona Rô. Como que é o processo criativo, por exemplo, na questão do humor? Eu sei que é meio complexo, assim, mas porque você não faz piada propriamente. Mas como que você É. faz a construção? Tipo assim, você está numa situação X, aí você vê uma pessoa que te lembra o personagem. Eu falo pela questão de, por exemplo, o Paulo Gustavo, Uhum. que ele usava muito a mãe dele como referência. Uhum. Você faz isso, assim, às vezes de pegar alguém na rua e perceber, olha, eu acho que esse comportamento O tempo todo. o tempo todo? Quando eu comecei a fazer teatro, teve uma professora que ela escreveu um texto para gente no final do curso, assim, e ela falava: fazer teatro é observar a vida. Então, o ator ele está sempre observando os tipos a qualquer momento. Então, você vai trazendo. Então, a Dona Rô, por exemplo, ela é um pouco da minha mãe, ela é um pouco da avó do meu marido, ela é um pouco de uma outra senhora que eu convivi, sabe? Sim, ela é um pouco de cada coisa. Então a gente pega um pouco do tudo que a gente vê e transforma numa personagem, né? E Teve. aí é aquilo, quando você exagera, você falou, você não faz piada, mas é engraçado, Uhum. porque tem um exagero. E é no exagero que você se enxerga, ou que você enxerga alguma idosa ali, né? Tem situações que são muito características, né? Que a gente vê a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa ela daria super um personagem. Tem muito, o tempo todo Sim. eu analiso. Gente, essa pessoa é um personagem. Olha o jeito que fala, o jeito que olha, não sei o que, não, não, não. Uma coisa que assim, eu acho muito engraçado, não sei se já as Karens. Já viu essa expressão? Não, Das Karens? não. É mais americanizado, né? Assim, geralmente uma mulher, mas pode ser um homem também,
que tá um pouquinho alterado, irritada, e ela tá querendo caçar briga com alguém. E aí aquela pessoa que vai, tipo assim, brigar com o atendente por conta de uma coisinha mínima, assim, é muito over, assim. Sei. Eu já vi vídeo, por exemplo, de uma atacar um cara dentro do carro porque ele parou o carro numa vaga que ela costumava parar. Gente. Esse tipo de situação, brigar com atendente de mercado. E às vezes eu me deparo com esse tipo de, assim, raro, Aham. às vezes a gente se depara com uma situação assim, aquela pessoa que está com algum problema, não resolve, E e ela quer vai. descontar no primeiro que aparece, É, é. primeira pessoa que aparece. E é um comportamento muito padronizado, assim. Por isso que deu o nome de Karens, entendeu? É por isso. Porque Gente, porque eu assim, são várias pessoas diferentes, mas com um entendi. comportamento muito parecido. Uhum. Aí, quando eu vi o seu personagem da Socialite, Aham. me lembrou um pouquinho, assim, da questão. Que geralmente é um pouquinho assim, é uma pessoa, ela é um pouquinho soberba, ela acaba se achando um pouquinho superior Imagina, que isso. às atendentes. Às atendentes e tá criando caso, assim, por Por coisa nada. extremamente simples e faz, assim, tá na fila do mercado, tá uma fila gigantesca ali esperando e ela tá lá parada, com pose e naquela situação de De embate ali com embate. a atendente. E aquela coisa agoniante que todo mundo fica com medo de chegar perto. Ah, mas a minha socialite, ela é boazinha. Eu já tive situações assim Ela de. nem. Comigo nunca aconteceu, mas de estar em algum lugar, tipo um restaurante, e a pessoa ela tá dando uma situação com um garçom. Nossa, quem nunca, né? E a gente tem vontade de ir lá e. Aí eu começo a ouvir a conversa assim de longe. Ah, acho que é uma Karen. Vou saber, vou usar esse E termo aí agora. já vai pegando, assim. Entendi. Mas é muito massa, assim, essa questão de você perceber, às vezes, comportamentos e trazer para um Para um personagem, né? personagem, é. Vira Aquilo uma. que você... E é uma maneira de dizer, né? É uma maneira de se colocar, só que é uma maneira sutil, assim. Então, ó, muitas pessoas entendem o que você está querendo dizer, outras estão só achando graça, tá achando só engraçado, e algumas pegam a crítica, assim, né? Onde, qual foi o ponto-chave daquilo ali. Sim. Então, eu acho legal, assim, porque quem não quer entender também tudo bem, só se diverte com aquilo. Quem, né, não está levando para lado nenhum, tudo bem também. É uma maneira sutil de se colocar, eu acho. Na questão da diferença de humor, qual humor você gosta? Porque tem humor dark, né? Mais pesado. Tem um humor mais infantil. Uhum. Qual que é a. Olha, hoje, assim, tem uns caras que eu sou muito fã, que eu admiro, acho o roteiro deles impecável, assim, tudo, que é a galera da TV Quase, que faz o Choque de Cultura, não sei se você conhece. Por cima? O Choque de Cultura. Eles fazem 4 personagens que são pilotos alternativos. Um dirige uma van, outro tem não sei o quê, nananana. E eles falam sobre cinema, que é, teoricamente, se você for pensar, é uma crítica também. Porque quem que analisa sobre cinema? Geralmente é um cara da alta sociedade. Você pegava quem comentava o Oscar, nananana, né? Uhum. Então, olha só que interessante que eles fizeram. Colocaram pilotos comentando sobre cinema. E aquilo é maravilhoso. É um texto impecável, assim, que também tem isso. Quem tem que entender, entende. E quem não entendeu, gosta assim mesmo. Então, hoje, assim, eu tenho eles como uma referência, assim, de criticidade e de texto bom. Uhum. Indico. Quem não conhece, conheça a galera da TV Quase. Eu vou procurar, inclusive, para ver. Eles fazem, tem o Choque de Cultura, que ficou mais famoso, tem o Falha de Cobertura, que é uma sátira das mesas redondas de futebol também, Uhum. que eu nem gosto de futebol, mas eu adoro assistir o Falha de Cobertura, porque eles são bons e perspicazes no texto. E tem outras coisas que eles fazem também, o Caíto, o Daniel Furlan, trabalharam um tempo com o Porta dos Fundos, acho que eles estão
coligados, assim, né? A produtora. Sensacional, adoro galera da TV Quase. Falando em cinema, o que tu acha hoje do mercado nacional, assim, na parte de cinema? E não vale a falar igual a... Você falando agora, eu lembrei da Cleo Pires? Glória Pires. O que ela falou mesmo? Era, Não sei prefiro não opinar. comentar, não sei opinar. Não sei opinar. Cara, eu acho o cinema brasileiro um sobrevivente, assim, sabe? Eu sempre gostei de cinema nacional. Agora tá em alta, né? Mas, sei lá, há 20 anos você falava, eu vou filme nacional, quero ver. A pessoa falava, imagina. Que a gente foi criado com aquela estética hollywoodiana, né? A gente entendeu que aquilo era cinema. Uhum. E a gente aqui sem recurso, né, lutando para fazer cinema. E eu gosto do cinema nacional, gosto muito. Sempre gostei. Acho o Alto da Compadecida assim, um dos meus filmes preferidos, assim, disparado. Gosto dessa riqueza cultural brasileira, porque o Brasil ele é muito diverso. A gente é um país muito grande, então cada canto pensa de um jeito, né? E a gente que está aqui em São Paulo, às vezes só acessa estereótipos de outros lugares. Então eu acho que o Brasil tem uma cultura riquíssima e eu acho que o que falta para o cinema nacional é investimento. E entender que o nosso cinema não é hollywoodiano. O nosso cinema é o cinema brasileiro. Uhum. Então não dá para você comparar. Entenda qual é a tua cultura, né? E a gente vai fazer cinema a partir dela. Então eu gosto. Você assistiu Ainda Estou Aqui? Assisti. Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto. A gente eu não vi ainda. Já assisti tudo. Eu gosto de ambos. Eu acho que eu tenho um pé para gostar mais do Agente Secreto do que Eu Ainda Estou Aqui. Eu Ainda Estou Aqui, claro, ele é muito tem a questão da ditadura, né, que ficou como pano, assim, e tá um filme maravilhoso, mas o Agente Secreto tem uma brasilidade especial, assim. Bacurau é um filme maravilhoso. Olha, O Wagner agora vai pro Oscar, né? Vaguinho, sou Concorrer. íntima, até parece. Vai talvez vingar a Fernanda. Vamos ver. Mas é muito essa questão que de fato, assim, no cinema eu vejo que o cinema nacional ele passa por fases, né? Teve aquela leva ali de Cidade de Deus, Sim, Carandiru. Carandiru, assim, foi para fora do país, teve uma visibilidade muito grande, mas é uma realidade, mas é É um recorte. um recorte, uma Isso. perspectiva. E às vezes o complicado é a questão do pessoal de fora pega aquele recorte como E se acha que fosse a aquilo. verdade Isso. absoluta, né? Não, os norte-americanos acham que Que a gente faz isso tem também com macaco no eles ombro também, aqui, né? também, Sim, que a gente vive numa selva, né? sim. E a gente acaba fazendo isso também com os filmes americanos, né? Não, mas De achar que tudo é aquela perfeição, que toda é aquela realidade. Mas é o que a Fernanda Torres falou numa entrevista, que eu achei muito massa. Ela falou, não sei se foi para o Jimmy Kimmel, ela falou assim, é que vocês, no cinema hollywoodiano, vocês são especialistas em propaganda do próprio país de vocês. é, Que é o que é usado, né? é, O filme americano é uma grande propaganda do estilo de vida sim. americano, né? É uma escolha, né, também deles, assim, do que vai mostrar, né? E usam isso para fim político, né? Sim, Eu vi a questão de personagens que foram criados pela Disney, por exemplo, pela questão de incentivo pela proximidade com países. O Zé Carioca foi criado para sim, criar uma proximidade com o sim. Brasil. O outro, acho que Ligeirinho, Com o México, né? com o México. Mas, assim, é Sempre, literalmente então, estratégico, né? é estratégico e estereotipado também, né? Sim, Mas outro filme que eu queria citar também, gente, é Central do Brasil, né? sim. O que é aquele filme, gente? É de uma profundidade, assim,
literalmente uma obra de arte, né? É, Assim, é é. uma... Então eu acho que a gente tem. E assim, não tô falando nem dos underground, assim, né? Tô falando dos que foram mais famosos, assim. Acho que a gente tem É, que valorizar é. e, e tentar tirar um pouco dessa coisa norte-americana que a gente tem tão entranhado na nossa cultura, né? Eu acho que o Brasil ele tem um ponto muito favorável na questão da preserva a própria cultura nesse sentido, mas muito facilitado às vezes pela barreira linguística, né? Querendo ou não, o pessoal fala muito sobre isso. O Brasil ser o único país na América América Latina, que fala português. português acaba gerando um certo isolamento, de certa Sim. forma, mas tem um lado negativo disso, mas também tem um lado positivo. O lado positivo é a gente ser meio que obrigado a consumir a nós mesmos, né? Porque a É, gente precisa consumir a nossa própria cultura, sim. que é diferente de um australiano que fala inglês, que tem lá nos Estados Unidos também inglês, uma alta produção, eles automaticamente vão dar uma facilitada ali para o consumo norte-americano, os Uhum. canadenses. Sim. Agora a gente acaba sendo meio que o nosso próprio polo, né? Apesar de todas as tentativas, né? De minar isso, né? Porque, o Henrique, você tocou num ponto agora que me deixa enlouquecida. Ah, É o tanto de uso de palavra inglês que a gente usa no nosso dia a dia. sim. Eu fico louca. Por que, que a gente está usando uma palavra que a gente tem em português e está usando? Cara, você quer que me deixa louca? Perfil de loja de roupa. E aí vem a vendedora e fala: gente, agora eu tô vestindo esse lookinho comfy. Look comfy. Uhum. Gente, é roupa confortável que chama. Por que, que você tá falando look comfy? Ai, não sei o que, nananana, eu vou dar um tapa no meu hair. Sim. Amor, é cabelo. Tem palavra já. Eu fico louca. É um processo que aí entra essa questão do que é de fora ser melhor do que, É. do que é nosso, né? Assim, e vai. Mas vem muito também por uma onda super coach, né? Ah, Que os então, tá vendo? coaches, os Não, coaches eu vou falar trouxeram. pra câmera. Parem. Lojas, não é look comfy. Roupa confortável. Obrigada. Mas é uma verdade, é uma verdade. O pessoal, até na parte empresarial, né? Sempre trazer uma palavra de fora para trazer Hum, uma no mundo gourmetização. publicitário, então é enlouquecedor, né? O branding, Uhum. como é que é, gente? Até esqueci, é tanta coisa. Fazer uma call, não sei o que, nananana, o budget está apertado. Meu Deus, não! Tem palavra já. E tem tanta palavra que não é usada, né? Que Aliás, vou fazer aqui um convite. Quem não assistiu o espetáculo do Gregório do Viviero, Céu da Língua, já veio aqui para Ribeirão. Talvez não volte, difícil voltar, né? 2 vezes. Mas quem estiver assistindo, maravilhoso, falando sobre a nossa língua. O Céu da Língua, Gregório do Vivier. Ganhou vários prêmios já, tá arrasando. muito massa. É importante a gente valorizar sempre. Sempre. Eu quero te agradecer pela Eu que presença. agradeço. Foi Falei muito demais, bom. Eu né? acho que a gente ficaria horas e Eu não horas. paro de falar, tem esse problema. E eu deixo as portas abertas também para a gente marcar outros podcasts. Às vezes, algum projeto novo, algo assim que você queira Claro, falar, a gente marca o maior novamente. prazer. Muito É um obrigada. prazer. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Obrigado.